Você pode dizer: ah, isso é terrível. Eu sei que é terrível, mas você ficaria surpreso. Esses pecados podres que são do inferno são inimagináveis, mas Deus tem algo a dizer sobre eles, mas também tem coisa a dizer sobre outros pecados. Ele disse que o ciúme é tão cruel como a cova. Ele disse que a rebelião é o pecado da bruxaria. Ele disse que odeia o orgulho mais do que odeia qualquer outra coisa. Então, pecado algum é bonito. Todo pecado é algo feio e destrutivo e condenável. Mas esse espírito dessa era, que sempre esteve aqui, mas creio que hoje está agindo de uma forma mais poderosa do que antes, é o pecado da sujeira sexual. Então é muito importante, Igreja do Deus vivo, que você se conduza de uma forma pura e santa, caminhando de uma forma limpa e verdadeira, como exemplo de justiça, em meio a uma geração suja, impura. Por favor, me escutem, mulheres, eu não estou falando para o mundo, não estou falando para aqueles que não conhecem a Deus. Isso é verdade. Não estou falando para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, mas estou falando com o corpo de Cristo, independente da igreja a qual você frequenta. O seu corpo é um templo do Espírito Santo, meninas. Mães, ensine suas filhas que é errado usar short. Ensine suas filhas a se vestir decentemente. Ensine suas filhas que o corpo delas é templo do Espírito Santo. Pois vivemos em uma era quando Satanás está se aproveitando como nunca se aproveitou antes para destruir através desses maus que mencionei, acabando com a vida de milhares de pessoas, incluindo os crentes. Eu quero falar para vocês a respeito de alguns personagens bíblicos que você nunca sonharia que tiveram esses problemas. A Bíblia não dá o nome de todos, mas dá o nome de alguns. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. Isaías viu o Senhor e disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo à sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Isaías, o grande profeta de Deus. Veja bem, pregadores não estão imunes a esses problemas, não. É por isso que você tem que orar constantemente pelos seus pastores. Verdade. Eles são alvos dos poderes do inferno. Satanás está procurando, ele está querendo destruí-los por completo. Aqui estava Isaías, que declarou com veemência e falando do nascimento da Virgem. Ele disse a respeito mais do reino milenar que viria do que qualquer outro profeta que viria. Aqui está o poderoso Isaías, e ele disse: ai de mim. Nessa noite você está se perguntando qual era o pecado dele. Eu não sei. O Espírito Santo não quis que fosse descoberto. O Espírito Santo não falou nada, apenas disse iniquidade e pecado. Mas aquilo estava na vida de Isaías. Aquilo estava nele, até que o Espírito de Deus quebrou a prisão das trevas dele. Nessa noite olhamos para Jó. Alguém pode dizer: eu não pensei que Jó tinha problemas. Na descrição da Bíblia parece que Jó tinha problemas com esse pecado do orgulho. Era aquilo na vida dele, e parecia ajudar a trazer o sofrimento que ele experimentou. Mas Deus o libertou. Vamos olhar para Davi, salmista de Israel. Davi, que escreveu mais de 50 salmos.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, o primeiro homem humano no Novo Testamento é de Davi, e o último homem no Novo Testamento é de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi. Aquilo que existia na vida dele, o Espírito Santo não quis encobrir, ele mencionou para todos. Davi se tornou a canção dos bêbados, esse homem que era o maior exemplo teocrático que Deus já colocou sobre um trono. Davi, o salmista, o cantor de Israel. Mas o pecado do qual eu falo nessa noite estava grande no seu coração. Ficou pior, era o pecado do adultério, o pecado do assassinato. Esse negócio. Davi, o poderoso rei, Betseba, uma linda senhora, duas pessoas lançados em um holocausto de pecado, e toda uma nação sendo impactada com aquilo, e um bebê acabou morrendo. Jacó. Tinha uma diferença muito pequena entre Jacó e Esaú. Era difícil de encontrar que Jacó era um homem melhor que Esaú, pelo menos no começo. Para ser bem sincero com você, parecia que Esaú era até um homem melhor. O nome Jacó quer dizer enganador e usurpador, e ele agia como tal, era a natureza dele. Jacó, aquilo na vida dele para enganar, e quase destruiu o plano de Deus para a raça humana. Como é que é, rapaz? Olha só. Você o escuta quando clama no livro de Gênesis. E ele tinha lutado a noite inteira dizendo: eu não vou deixar o Senhor ir até que me abençoes. Jacó estava cansado daquilo na vida dele, fazendo com que a existência dele fosse distorcida. Jacó disse: eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser mudado. E o Todo-Poderoso, depois de uma noite de lutar com ele, o mudou. Você pode ser mudado. Estou aqui para te dizer que você não tem que viver sobre a vara do inferno. Estou aqui para dizer que esse cativeiro pode ser quebrado, e já foi quebrado por Jesus Cristo no Calvário há 2000 anos atrás. Satanás te diz que é impossível. Você jejuou, você foi ungido com óleo, o pregador orou por você e não sabia o problema. Deus escolheu não revelar para ele, mas você sabe que contudo você continua preso. Nessa noite estou aqui para te dizer que você pode ser liberto. Essa mensagem que está sendo pregada para você, amém, não somente aqui, mas pela televisão, essa palavra pode te libertar. O que estou pregando nessa noite, Satanás te disse que não há esperança, não tem como, você já tentou de tudo, tem acontecido isso por vários e vários anos, mas quero dizer nessa noite que Deus já sabe do problema. Deus pode te libertar, pode quebrar as correntes, você pode ser livre dessa prisão do inferno e essa prisão das trevas, ser livre daquilo. Josué também foi livre, o sumo sacerdote. Dá para ler isso em Zacarias. Ele recebeu uma roupa nova porque suas roupas estavam sujas. Aquilo na vida dele fez com que esse homem, que era um líder, fosse sujo e impuro diante de Deus. Mas Deus o mudou. Você pode ser limpo. O pecado não pode te dominar se você crer. Mas me escute, não espere demais. Você pode esperar até que seja tarde demais, de uma forma que a misericórdia de Deus, ainda que dure para sempre, você foi além do seu limite. Você pode esperar até que uma catástrofe, um caos tome conta da sua vida e você seja destruído. Muitos que estão aqui nessa noite, talvez alguns que me assistem pela televisão, aquilo na sua vida está aí faz anos. E quero te dizer que ainda que Deus te perdoe e tenha misericórdia e paciência e amor e longanimidade com você, você nunca vai conhecer sua plenitude com isso em sua vida.
Você vai ter que viver dos filhos dos outros, como a visão foi dada ao meu amigo. Alguns olham para você sem imaginar o que passa pelo seu coração, e eu não quero falar isso de uma forma condenadora. Perguntam como você está e você diz: tudo está bem, tudo está maravilhoso, mas por dentro você sabe que é aquilo. Está aí faz muito tempo. Mas você não pode esperar muito tempo, até que seja tarde demais. Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. A palavra de Deus nos diz, Jesus quando fala para a igreja, Ele não está falando para quem não está salvo, está falando para a igreja. Apocalipse 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, falando com a igreja, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Olha o que ele falou no versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei da morte a seus filhos. Essa mulher esperou demais, teve tempo para arrepender, e não arrependeu. Você olha para Acã. Acã, a vitória tinha sido conquistada com Josué. Jericó tinha caído. Ai, era apenas um bloqueio, algo pequeno para o grande exército de Israel, mas olha o que aconteceu. Israel foi derrotado e 37 homens morreram. Josué foi buscar a Deus e perguntou o que estava acontecendo, e Deus mostrou a tribo e o homem, era Acã. Tinha roubado o ouro e a prata do povo babilônico. Aquilo que estava no coração dele era aquilo. Ele chorou, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Ouviu bem? Era tarde demais. Olha para Esaú. Esaú chorou amargamente, com lágrimas. A primogenitura que ele não considerava e não estava nem aí para ela. A Bíblia diz que Esaú era um fornicador. Isso, entre outras coisas em sua vida, aquilo o destruiu. E chegou uma hora que ele chorou amargamente, mas era tarde demais. Saul. Muita gente não sabe, mas Saul poderia ter sido um grande rei. Saul teve uma habilidade militar muito grande. Mas Saul teve aquilo que era orgulho em sua vida, e você escutou as palavras: eu pequei e agi como tolo. Aquilo o destruiu. Ele chorou, pediu ajuda, mas era tarde demais. Acho que não completaria tudo essa noite se não falasse de Judas. Judas que caminhou com Jesus, Judas que viu tanto do poder de Deus, Judas que chegou tão perto, mas aquilo estava em sua vida. Você pode estar na igreja, ao lado do pregador, ou envolvido no ministério, tão pertinho dele como Judas estava, mas aquilo estava na vida dele. Eu sempre acreditarei que se Judas tivesse ido até Jesus, pedido perdão e misericórdia, como foi com Pedro, seria perdoado. Mas ele chorou, ele soluçou e disse: eu pequei, eu traí sangue inocente. Mas já era tarde demais. Tarde demais. Você pode esperar demais. Eu
tinha um amigo muito querido, alguns anos atrás. Vou chamá-lo de João, esse não era o nome dele, para não envergonhar a ninguém, então vou usar esse nome. Construíram uma igreja na área dele, e a família dele não conhecia nada de Deus, não conhecia a graça de Deus, não conhecia o poder de Deus. Eles tinham ido para uma igreja antes, mas não conheciam a Jesus. Viviam, pecavam, bebiam, apostavam, xingavam, viviam na vulgaridade. Mas uma igreja foi construída que acreditava e pregava o poder de Deus. Algo tinha acontecido naquela comunidade antes daquela igreja ser construída, e um daqueles irmãos, não o homem de quem eu falo, mas aquele irmão, muito próximo de um dos seus relacionamentos, um primo, quase que toda semana bebiam juntos. Muitas vezes começavam a brigar e começavam a cair na mão. Depois que passava o efeito do álcool, voltavam a ser melhores amigos. Em uma certa noite discutiram mais do que o comum. Olha aí. Um dos homens seguiu aquele seu amigo para casa, xingando ele. Nada que não tivesse acontecido antes, mas Satanás foi manipulando a situação para colocá-los em uma armadilha. Ele quer te destruir. Isso mesmo. O homem chegou em sua casa, pegou uma arma na sua casa, saiu à frente da sua casa, apontou para o seu melhor e mais querido amigo, os dois bêbados. Meu Deus. O homem ficou ali e falou: duvido que você puxa o gatilho, sem saber o que estava dizendo. O homem puxou o gatilho e explodiu o estômago daquele homem. Ele morreu diante da sua esposa e dos seus filhos. Melhor amigo. Quando o juiz sentenciou aquele homem para a cadeia, aqueles irmãos, eram 5 deles, agora um tinha morrido, sobraram 4. Aqueles 4 irmãos estavam ali, homens poderosos, 2 deles com mais de 2 metros de altura, um com 285 libras, outro com 290, de osso e músculo. O juiz falou para aquele homem: se você sair da cadeia, se um dia você sair da prisão e voltar para esse país, aqueles homens ali vão te matar e eu não posso fazer nada sobre isso, não volte aqui nunca mais. Ele foi para a cadeia. Ele foi solto quando a igreja tinha acabado de ser construída. Esses homens contrataram homens profissionais, explodiram a janela do carro dele, quase chegaram a matá-lo. Muitas vezes eu via um deles e ele andava com 38 assim na sua calça, porque se escutassem falar que esse homem estava em algum lugar, iriam para lá matá-lo. Estavam consumidos com aquilo chamado de vingança. O ódio estava acabando com a vida deles. Um daqueles irmãos foi salvo. O primeiro aceitou a Jesus. Seu irmão ouviu falar daquilo, o da minha história. Vamos chamá-lo de João. Ele veio para a igreja, nunca tinha ido em uma igreja na vida dele. O Espírito de Deus falou grandemente com ele e ele não quis ceder. 24 horas por dia ele ficava pensando em matar aquele homem que assassinou o seu irmão. Que coisa. Ele saiu daquela igreja sofrendo uma convicção muito grande. Eu estava lá naquela noite e vi um homem poderoso, alto, forte. Mas toda aquela semana a convicção do Espírito Santo estava trabalhando nele.
Olha, é isso que faz da televisão algo tão poderoso. Vocês me assistindo, vocês estavam confortáveis no seu pecado e na sua bebida, confortável aí na sua jogatina, fornicação, adulterando, como você tem vivido, mas você está assistindo, está sentado aí vendo esse programa semana após semana e algo está tocando o seu coração. Você já não é mais o mesmo, não traz o prazer, o pecado não traz mais o que te trazia antes. Você sai com os seus amigos e você joga as cartas na mesa, mas depois de algumas vezes você vai embora. Você bebe sua cerveja, mas agora o gosto é ruim. Você vai ver um filme sujo, você fica 20 minutos ali e você não sabe qual o seu problema. Eu vou te falar qual o seu problema é. Você foi exposto ao Evangelho de Jesus Cristo e uma convicção do Espírito Santo está tocando seu coração. Maravilha, maravilha. Não estamos brincando aqui com o espiritual, não. Isso aqui não é algum tipo de ginástica espiritual que estamos fazendo. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de eternidade. Eu não estou aqui pela minha saúde, para ver um canal. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa. Você nunca mais será o mesmo depois que ouvi-la. Nunca mais. Recebo milhares de cartas. Recebo elas, esposas de esposo, de filho, de filha, de mãe, de pai, que falam: meu esposo, ou meu filho, ou a minha esposa, ou seja quem for, não é salvo, e eles assistem você todo domingo, e eles estão debaixo de grande convicção. Eles saem de pé da TV dizendo: nunca mais vou assistir esse negócio, mas no próximo domingo estão assistindo de novo, por causa que há um poder do Espírito atraindo eles. Você sabe o que está acontecendo? Vou te falar do que está acontecendo. O Espírito de Deus sabe que você está a caminho do inferno, sabe que você está para cair de cabeça no inferno e quer te alcançar, está te atraindo, está tentando te pegar com mãos de misericórdia e graça. Por isso é tão importante. Me escute, santo de Deus, me escute, pregador. As nossas igrejas precisam ser mais do que clubes sociais glorificados. É muito importante que os nossos corais sejam mais do que exibição de talento. É muito importante que venhamos a exibir uma vida de consagração e dedicação. Escuta aqui, o Jimmy Swaggart diz que a única esperança para um mundo perdido é o amor de Deus e o poder de Deus e a graça de Deus através da sua vida para a vida daqueles que não estão salvos. Verdade. Um homem falou outro dia, multimilionário, conversando com um dos meus pastores. Ele disse: eu estava em um quarto de hotel lá na Califórnia. O Jimmy Swaggart começou a passar naquela manhã apontando o dedo para a televisão, dizendo: você aí nesse quarto de hotel rico, mas você está sentindo miserável. Você não sabe o que fazer, você está vivendo em absoluta miséria. E ele disse: eu fiquei ali tremendo todo. Meu Deus, ele está lendo a minha mente. Não era eu, era o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Ele saiu daquela igreja a semana inteira. Era policial naquela cidade, não conseguiu dormir. Chegou o final de semana e perguntou à esposa: tem alguma igreja aqui como tinha em nossa, aonde fomos semana passada? Nunca tinha ido para nada assim na minha vida. Ela olhou nas páginas amarelas e disse: eu acho que eu lembro o nome, se for, páginas amarelas, se tiver gente, certa, tem uma aqui. Ele falou: arruma aí que a gente está indo, domingo à noite. E foram 5 filhos com eles. Estavam no avivamento. O pregador pregou sobre o filho pródigo e o João foi o primeiro a levantar. Aleluia, foi para Jesus. Jesus o limpou e o lavou e removeu a mancha do pecado na vida dele. Mas aquilo ainda estava ali. Vez após vez ele se assentava diante de mim, do meu pai, e dizia: Deus me libertou de quase metade
de uma garrafa de uísque por dia, 3 maços de cigarro por dia, vivia no adultério, na promiscuidade, na fornicação. Os votos de casamento dele diz que já tinha quebrado muitas vezes. Deus me libertou da sujeira, da podridão, mas eu não sei o que eu faria se eu visse o homem que assassinou o meu irmão a sangue frio. Nossa. E uma sexta-noite, ele veio até nós e falou para o meu pai: eu não posso ensinar a escola dominical amanhã, eu tenho que resolver algumas coisas em outra cidade, não estarei aqui no final de semana. E foi embora. Sábado pela manhã, umas 9 horas, de uma forma estranha, eu vi o carro dele e eu estava na varanda. E eu tinha ido até a casa do meu pai para buscar algo naquele sábado de manhã. E eu lembro que o Bob disse que não estaria lá, que não estaria em outra cidade, mas vi o carro dele chegando ali. Eu olhei para ele da janela, pulou do carro, nem desligou o carro, saiu pulando ali, subiu as escadas rapidinho e entrou em casa. Um homem grande, um homem poderoso, entrou ali chorando bastante, não lágrimas de dor ou de sofrimento ou de rejeição, ou rebelião ou dor, mas lágrimas de alegria. Ele estava indo de um lado para o outro e ele estava levantando as mãos, louvando a Deus. Eu estava sentado ali e meu pai perguntou: o que é que aconteceu? E ele disse: vitória, vitória, vitória. Aleluia. Vitória, vitória, vitória. E eu falei: Bob, o que foi que aconteceu? Era para você estar em outra cidade. Ele falou: eu sei, mas mudança de planos aconteceu. Hoje de manhã eu não pude ir. Entrei em meu carro e fui até a casa de um parente e vi um carro estranho na porta. Ele falou: não pensei que era nada demais. Entrei pela porta de trás, bati a campainha e uma voz mandou entrar. E quando eu abri a porta, e na minha frente, bem na minha frente, estava o homem que tinha apontado uma arma para o meu irmão, enquanto os filhos e a esposa dele estavam olhando, e bêbado, puxou o gatilho e matou o meu irmão. O homem ouviu falar que não estaria na cidade e tinha ido ali rápido para fazer algumas coisas e ia embora antes do Bob voltar. Mas ele mudou de planos e, sem ninguém saber, lá estava o Bob, face a face com ele. Eu perguntei: o que aconteceu, Bob? Ele disse: irmão Jimmy, eu olhei para ele, uma ira se levantou em mim e falou: mate-o. Eles tinham vivido isso, planejado, e pagaram até milhares de dólares para que outros homens o matassem, e aqui estava ele. E o Bob, que já tinha ido até para a Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, tinha matado homens com suas mãos. Ele era forte demais. Meu Deus do céu. Algo disse: mate. E o homem ficou pálido, foi chegando para trás na parede, e a mulher ali, a prima dos dois, disse: meu Deus do céu. Mas ele disse: irmão Jimmy, comecei a chorar e disse: me ajuda, Jesus. E ele disse que uma paz veio sobre ele. Aleluia. Que cobriu o ódio, que afastou aquilo que estava ali, tinha destruído toda a família. E ele disse: foi como algo que me cobriu completamente. A ira foi embora. E ao invés de dar um soco nele, ele levantou a mão e foi até ele. E ele estava de pé ali tremendo. E disse: segurei a mão dele e falei: o passado já passou. Você não precisa mais me temer. Estou salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.
Isso é conversão. Isso é se converter de verdade. Jimmy Swaggart, nós nos abraçamos. Puxei ele para perto e ele chorou no meu ombro. Somente o amor de Deus pode unir algo assim. Mas ele então se levantou, chorando muito, naquela sala, naquela cidadezinha, há tanto tempo atrás, e disse: aquilo está derrotado em minha vida. Derrotado. Eu venci. Amém. Sendo inveja, ou vingança, ou ódio, ou rebelião, ou impureza sexual, ou sujeira, ou bebendo em segredo, ou drogas, aquilo vai acabar te destruindo, mas Jesus pode te libertar nessa noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Quantos em meio às milhares de pessoas que estão aqui nesse auditório hoje dizem: Jimmy Swaggart, aquilo em minha vida, como você disse, está piorando cada vez mais. Não posso continuar mais assim. Deus falou ao meu coração nessa noite. Preciso ser livre. Quantos podem levantar a mão? Você precisa de coragem para fazer isso, mas faça logo. Levante a mão rapidamente. Levante rapidamente. Quantos agora? Estou vendo. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Deus ama o seu coração. Levante a mão. Eu não vou passar muito tempo pedindo: Jimmy Swaggart, aquilo está na minha vida e não quero mais continuar com isso. Estou vendo sua mão lá em cima. Quantos podem levantar as mãos? Eu quero que todos se levantem aqui em todo esse ginásio, por favor. Vou pedir a Carol para cantar Indigno do Sangue. Enquanto ela canta isso, eu quero que todos vocês que levantaram a mão, quero que você venha nessa noite, desça até aqui e diga: Deus, eu não aguento mais, eu estou voltando para casa. Eu preciso quebrar isso, preciso quebrar isso. Enquanto ela canta e o Espírito de Deus fala ao seu coração, alguns podem estar dizendo: o que as pessoas vão pensar de Jimmy Swaggart? Esqueça o que as pessoas pensam e se preocupe com o que Deus pensa, sabendo que o diabo quer destruir você. Venha, pode cantar, Carol. Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E nós ministramos o curso básico, médio e bacharel livre em teologia, com mais de 40 disciplinas. E para você que almeja pregar a palavra de Deus, um curso de oratória e interpretação bíblica. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais
a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.